Fala pessoal, meu nome é Suemar Everton e no vídeo de hoje nós vamos aprender a implementar o Swipe to Refresh no Android. O que é isso? É aquele gesto que o usuário faz para atualizar dados na tela. Então aqui a gente tem o nosso aplicativo do Gmail e quando o usuário faz esse gesto, algo pode ser atualizado. Então é exibido um ícone para o usuário ter um feedback que uma operação está sendo processada e aí a gente busca novas informações, seja no servidor, no web service, no banco de dados e por aí vai. Então vamos implementar, vamos lá. Estou com o meu Android Studio aqui aberto, então o nome da minha aplicação pode ser My Application mesmo, o nome da minha companhia br.com.suemar e o local onde esse projeto vai ser armazenado. Vou clicar em Next, vou utilizar a configuração padrão, vou criar um projeto usando uma atividade em branco. Vou deixar essas mesmas configurações para o nome da atividade e para o nome do arquivo de layout, só vou mudar o título, né? A gente vai colocar Swipe to Refresh. Finish para ele criar um novo projeto. Então, para implementarmos este recurso, nós vamos utilizar a classe Swipe Refresh Layout. Aqui no Class Overview nós podemos ver que essa classe Swipe Refresh Layout deve ser utilizada quando o usuário deseja atualizar o conteúdo de uma view através de um gesto swipe na vertical. Uma coisa legal que vale a pena mencionar é que quando a gente faz o gesto de swipe, automaticamente ele já vai mostrar aquele indicador visual, aquele ícone com aquela flecha de atualizando, né? E que a gente deve chamar o método setRefreshingFalse, passando o valor booleano falso, para cancelar aquele indicador visual. Olhando aqui na hierarquia, nós podemos ver que essa classe está implementada dentro da Support Library, versão 4. Tá? Então nós devemos adicionar a Support Library no nosso projeto. Aqui nessa página há a documentação da biblioteca de retrocompatibilidade, a Support Library. E nós temos as instruções de como adicionar a biblioteca de retrocompatibilidade no nosso projeto, seja usando o Eclipse ou o Android Studio. No Android Studio a gente usa um novo sistema de build, o Gradle, e nós devemos alterar o arquivo build.gradle para colocar como dependência a Support Library. Então eu vou copiar, por exemplo, isso daqui, vou até o meu projeto, no arquivo build.gradle, e aqui na parte de dependências a gente vai colocar para ele trazer também essa dependência aqui, mas não na versão 18, a gente já está na versão 21. Depois que eu fiz isso, eu vou colocar para sincronizar e agora já tem essa biblioteca vinculada ao meu projeto. Agora a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar nosso arquivo de layout. Então eu vou vir dentro do meu projeto, na pasta Source, res de Resources, Layout, e aqui tem a minha tela, meu ActivityMy.xml. Ele está utilizando um Relative Layout com um Text View dentro, esse Text View que mostra um Hello World. Aqui mesmo no texto a gente vai apagar tudo isso, não vamos utilizar um Relative Layout. Nós vamos adicionar aquela classe Swipe Refresh Layout. Então eu vou abrir a tag aqui, vou colocar android.swipe, ele já autocompleta o código, né? Então ele já sugere a gente trazer essa classe que está dentro da Support Library. E aí nós vamos dar um ID para esse controle, então o ID é igual ao mais ID /swipe refresh layout. Nós vamos adicionar a altura e a largura dessa classe. Nós vamos utilizar todo o espaço disponível na tela. Então a largura é igual ao matchParent, para ele utilizar todo o espaço disponível. E a mesma coisa com a altura. MatchParent também, né? Aqui a gente utilizou o Android, então ele já importou para a gente o namespace. Só que a gente não vai finalizar a tag aqui, na verdade ela vai ser finalizada lá embaixo, porque dentro deste controle a gente vai criar um list view. Então a gente vai finalizar só aqui. Agora que a gente já tem o Swipe Refresh Layout, dentro dele a gente vai colocar então um list view, que é onde os dados serão exibidos. Então eu vou criar um list view aqui. E na verdade o que eu preciso configurar aqui são as propriedades ID, a altura e a largura, estes mesmos daqui de cima. Eu vou até copiar, vou colar aqui, mesma altura, mesma largura. Eu vou dar um outro ID, vou chamar apenas de list view, vou colocar aqui o namespace. Aqui ficou faltando fechar a tag, né? Vamos fechar aqui.
Agora vamos até o código-fonte da nossa atividade, nosso arquivo myActivity.java, ou aqui na hierarquia, na pasta source, main java, o nome do nosso pacote, né? myActivity.java, e nós vamos começar adicionando alguns objetos nessa classe. Por exemplo, o próprio ListView, então vou declará-lo como privado. Vou chamar de lista apenas, tá? O próprio swipe refresh layout, para ficar tudo igual aqui, vamos chamar de ListView, né? ListView. O swipe refresh layout, nós vamos usar este nome, o mesmo nome, só que o nome do objeto começa com letra minúscula, ao invés o nome da classe começa com letra maiúscula. A gente vai colocar também um array adapter, tá? Nós vamos preencher isso daí com uma coleção de strings. Então, um array adapter de strings, tá? Eu vou chamar aqui de adapter. E um array list de strings, né? Array list de string, eu vou chamar de nomes, pode ser nomes. Aqui ele não reconheceu a classe ListView nem a classe ArrayList. No Android Studio é só dar um Alt Enter, já fala para importar a classe aqui, ele já resolve o problema. Aqui no método onCreate, logo após ele jogar o arquivo de layout para a tela, nós vamos instanciar estes objetos, eles estão nulos, né? Nós vamos instanciar o adaptador e o nome, tá? Então, por exemplo, nomes é igual a um new ArrayList de string mesmo, tá? Vamos instanciar, vamos manter isso daí vazio por enquanto. Nós também podemos setar o adaptador, então o adapter é igual a um novo array adapter, passando como parâmetro o nosso contexto, então a nossa própria classe aqui. Qual o arquivo de layout que será utilizado para montar um ListView? Nós vamos já utilizar um arquivo de layout que o próprio Android disponibiliza, mas claro que vocês podem criar o arquivo de layout personalizado de vocês. Então android.r.layout está lá dentro, o simple list item 1 e qual objeto que irá disponibilizar as informações para o adaptador, que é o nosso objeto nomes. Muito bom, agora nós vamos ligar nosso ListView, nosso swipe refresh layout, com os objetos que estão lá no nosso arquivo de layout, né, que a gente declarou aqui. Então, vamos fazer isso através do método findViewById. Então, por exemplo, o nosso swipe refresh layout é igual a um findViewById. Qual é o ID? O ID swipe refresh layout, né? Claro que findViewById pode retornar um objeto de qualquer tipo, então aqui a gente precisa fazer um cast, né? A mesma coisa a gente vai fazer para o ListView. Então, o ListView é igual, já vamos fazer o cast aqui, do findViewById r.id.listview. Muito bom. Agora, para finalizar a primeira etapa do nosso exemplo, nós já vamos carregar esse ListView com alguns dados. Então, aqui embaixo nós já vamos chamar um método aqui, atualizar dados, né? Este método não existe, a gente pode dar um Alt Enter aqui, ele já sugere para a gente criar. Nós vamos criar este método. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar numa variável chamada total, quantos elementos a gente tem no nosso ArrayList, chamado nomes, tá? Então, total de nomes é igual a nomes.size. Vamos deixar armazenado aqui. E agora a gente vai, cada vez que a gente chamar esse método, nós vamos adicionar alguns nomes nessa nossa coleção e nós vamos fazer a atualização para o usuário poder ver o resultado final, né? Então aqui, por exemplo, eu vou vou fazer um laço para uma variável j, começando do total de nomes que a gente tem, enquanto essa variável for menor ou igual a ela mais 3, então a gente vai adicionar sempre de 3 em 3, incrementando aqui, nós vamos adicionar outros nomes nessa coleção, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nomes.add para adicionar, só que eu quero adicionar sempre na posição no índice 0, para que os novos nomes fiquem sempre no topo da lista.
tá? E aqui eu posso passar qual que é a string que eu quero adicionar nessa coleção. Então, por exemplo, string.format, vamos formatar uma string aqui, vai ser nome %d, que é alguma coisa. Esse alguma coisa será a nossa variável j, correto? Acho que é isso. Muito bom. Voltando lá no método onCreate, depois de criar o adaptador, a gente precisa falar que a lista vai utilizar este adaptador. Então, o nosso listview.setAdapter, nós vamos setar o adaptador da lista, tá? Senão nenhum dado será exibido, né? E aqui, após a gente atualizar os dados, nós precisamos falar para o adaptador que houve mudanças, né? Então ele precisa atualizar a lista. Então adaptador.notify dataset changed. Vamos ver se funciona. Eu vou executar isso daqui. Vou abrir aqui o meu emulador. Vamos utilizar esse dispositivo. E ele já carregou a lista nesse caso ele adicionou 4 nomes, né? Porque a primeira vez a gente tem 0, depois vai ser de 3 em 3. Né? Agora a gente precisa implementar esse gesto de swipe, ó. Note que ele já aparece aqui, só que se a gente terminar a ação aqui, ó, e vou soltar o mouse, ele vai ficar rodando isso daqui infinitamente, porque não tem nenhum método que foi chamado, muito menos algum comando para ocultar esse indicador visual. Então agora a gente vai trabalhar na segunda parte do nosso exemplo. Então aqui no nosso método onCreate, antes mesmo de chamar o método atualizar dados, nós vamos setar um listener, que é um evento que vai ficar escutando esse tipo de comportamento aqui, que é quando o usuário faz o refresh, solicita a atualização do nosso list view. Então vamos setar este listener nesse objeto mesmo, swipe refresh layout. Então swipe refresh layout.set on refresh listener, tá? E aí a gente precisa passar como parâmetro uma classe que implementa essa interface on refresh listener. Então vou colocar aqui, eu não tenho essa classe, vamos implementá-la, vamos implementar uma nova. Então new swipe refresh layout, uma classe anônima, ponto on refresh listener, né? A classe começa aqui e finaliza aqui. Aí ele dá um erro porque ele fala que toda classe que implementa essa interface tem que ter um método onRefresh implementado, né? É um contrato que a gente assina. Então eu vou dar um Alt Enter aqui nesse erro e vou falar para ele implementar os métodos que foram definidos na interface, né? Nesse caso essa interface só possui um método, o onRefresh. Então é ele mesmo, a gente dá um OK. Agora, este método será invocado quando o usuário realizar aquele gesto de refresh, tá? Bastaria para a gente chamar o método aí atualizar dados, né? E esconder aquele indicador visual, tá? Então é o swipe refresh layout.set refreshing, passando como parâmetro falso, né? Foi isso que a gente viu aqui, né? Vamos voltar aqui no código fonte. Só que se a gente fizer isso, esse nosso método ele vai ser executado tão rapidamente que a gente mal vai conseguir visualizar esse indicador visual aqui, né? Então a gente precisa demorar um pouco para executar este método. É claro que no mundo real a gente iria fazer uma conexão com um banco de dados ou com um web service, né? Conectar com a internet, e aí você vai usar a sua classe async task normalmente, né? Aqui a gente só está simulando. Então, na verdade, a gente pode postar uma mensagem na fila do Android para que ele processe essa mensagem imediatamente ou após um determinado período de tempo, tá? Então, a gente pode postar atrasado. Até abrir aqui a página na documentação, essa classe handler aqui, né, é uma alça que permite a gente enviar um processo, né, que tem um objeto runnable associado, né? Então a gente vai criar isso daqui, um new handler, new handler. Ele não vai achar a classe aqui, vou dar um Alt Enter. Tem duas bibliotecas que utilizam essa classe, né? Na verdade é esse android.os.handler, tá? Então a gente vai criar isso daqui, só que chamando um método chamado postDelayed,
que a gente implementa uma classe que usa a interface runable e passa como parâmetro após quantos segundos nós queremos que essa mensagem seja processada. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui 3.000 milissegundos e a classe será executada após 3 segundos. Tá? Então, post delayed. Aqui primeiro, então, a gente precisa passar uma classe que implementa essa interface runable. Então, new runable. Vou abrir e fechar aqui. A classe começou aqui, finalizou aqui. Aqui é o segundo parâmetro, né? Quantos segundos depois. Então, eu vou colocar, por exemplo, depois de 4 segundos, tá? Fechei aqui. Aqui ele está dando um erro porque ele está falando que essa classe anônima implementa a interface runable. Então ela tem que ter um método abstrato run. Tá? A gente dá um Alt Enter aqui. A gente fala para ele implementar estes métodos. Implementar o método run. Ok. Vamos testar. Vou executar o projeto. Vamos abrir aqui no emulador. Opa, deu erro. Vamos dar uma olhada aqui no log. Um erro de null pointer exception, né? Significa que a gente está tentando acessar alguma coisa que está nulo, que provavelmente é isso daqui, né? Que anteriormente tinha funcionado, então deve ser isso aqui, está nulo. Então vamos dar uma olhada lá no nosso arquivo de layout, aqui, né? Ficou faltando então a namespace aqui. Agora namespace swipe refresh layout, então provavelmente aqui estava retornando nulo, eu não estava achando aqui esse cara. Vamos fazer agora de novo. Então ele apareceu, ele já carregou os dados, a gente vai fazer o gesto. Depois de 4 segundos, então foram adicionados mais itens na nossa list view. Novamente eu vou fazer o gesto. Ele vai adicionar, vai demorar mais 4 segundos e vai adicionar mais nomes, né? Beleza. Agora, para finalizar, pessoal, a gente só vai trabalhar essa questão da cor do ícone aqui, né? Então, uma cor totalmente preta. E a gente pode tentar trabalhar isso daqui para ficar parecido com o nosso ícone ou com o projeto de interface que a gente está trabalhando. Então, aqui no método onCreate, logo após a gente fazer o find view do swipe refresh layout, a gente pode chamar o objeto swipe refresh layout, ponto. E aí tem um método chamado setColor Scheme Colors, tá? Onde a gente pode passar as cores que vão formar esse indicador visual aqui. Então pode ser inclusive mais de uma. Então, por exemplo, color.blue, color.red, também vou colocar aqui um verde. Vamos executar novamente. E agora o indicador visual já segue as cores que foram especificadas. É isso aí, pessoal. Então nesse vídeo nós aprendemos a implementar do zero o recurso de swipe to refresh, igualzinho ao que tem no Gmail. Espero que o vídeo tenha sido útil e que ajude a vocês a criarem aplicativos visualmente mais bonitos e mais funcionais. Um abraço!